eu sou a professora Ana Tafnis e hoje nós vamos tratar da habilidade de identificar o tema de um texto. E os objetivos desta videoaula são preparar os alunos para a resolução da aula 4 do bloco 1 do projeto Avalia, entender a habilidade de identificar o tema de um texto, resolver questões em conjunto, propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Entendendo a habilidade. O tema do texto é o mesmo que o assunto tratado, ou sobre o que o texto fala, ou o ponto de vista mais importante do texto. Como encontro o tema? Analisando o título, identificando as palavras-chave ou percebendo as informações principais. Por exemplo, analisando o título, casal muda projeto de obra para proteger toca de corujas. Vamos ler o texto? Num condomínio fechado em Vinhedo, São Paulo, um casal conta uma história curiosa que se transformou em uma amizade duradoura e verdadeira com pequenos vizinhos de penas. Quando ainda iriam construir a casa no local, marido e mulher perceberam que havia um ninho de coruja buraqueira na frente do terreno. O que fazer? Tirar tudo? Acabar com a toca? Em uma atitude admirável, tanto Wilson quanto irmã Toniette não tiveram dúvidas. Mudaram todo o projeto da casa para manter o ninho em seu espaço original. A casa foi construída e os bichinhos continuaram por ali protegidos. Uma convivência tranquila e rica em novas experiências. Então percebam, no título, ele já antecipa o assunto do texto, em muda projeto de obra para proteger as corujas. Vejamos só, no texto diz a mesma coisa que havia sido dito no título. Quando ainda iriam construir a casa no local, havia um ninho de coruja na frente do terreno. E o que eles fizeram? Mudaram todo o projeto da casa para manter o ninho. Então, você pode analisar o título para descobrir a informação do texto, o assunto ou o tema. Mas lembre-se, nem sempre o título traz a antecipação do assunto, ok? E aí, a gente tem a casa foi construída e os bichinhos continuaram por ali. Identificando as palavras-chave. Por exemplo, a gente tem aqui o título Brasileirinha. Sobre o que vai tratar o texto com o título Brasileirinha? A gente pode pensar numa menina pequena ou numa dançarina de samba brasileira ou num esportista ou numa jogadora de futebol. Muitas possibilidades podem vir a partir desse título. Vamos ver o texto. Você sabia que o pau-brasil é protegida por lei e não pode mais ser cortada das florestas? Os europeus utilizavam inicialmente a madeira desta árvore para extrair um corante vermelho, usado por eles para tingir tecidos. A maioria passou então a ser utilizada também para fabricar arcos de violinos, pois era considerada a melhor entre todas as madeiras para este fim. Por isso, as populações naturais de pau-brasil, que eram encontradas na floresta atlântica, foram fortemente exploradas, ao mesmo tempo em que a própria floresta era devastada, ocupada e ameaçada. No período de colonização, quando o território brasileiro era de Portugal, é possível que a grande exploração e a importância econômica desta espécie tenha gerado a mudança do nome do nosso país. Então, vejam só que brasileirinha
não era uma menina pequena, tampouco uma sambista ou uma jogadora de futebol. Brasileirinha era a árvore do pau-brasil, a árvore chamada pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país. Então, nem sempre o título pode trazer o assunto do texto. Então, você precisa de outras estratégias para identificar. E a gente vai ver aqui o uso das palavras-chave. Nesse texto, a gente tem madeira, tá? Como palavra-chave. E também pau-brasil, a madeira do pau-brasil. E nós temos também algumas outras palavras que vão nos indicar o assunto do texto. Cortada, explorada, exploração, ok? Então, a gente tem aí, ó, madeira do pau-brasil sendo explorada, sendo cortada. Então, esse é o meu assunto do texto. A exploração da madeira do pau-brasil, ok? Vamos para o próximo. Percebendo as informações principais. Por exemplo, eu tenho aqui um título, nariz para fazer som. O que vem à sua mente quando a gente diz esse título? Nariz para fazer som. Talvez um espirro, talvez alguém que ronque, ou alguém que sorria e faz barulho com o nariz. Vamos ler o texto. Você recebeu o convite para assistir à apresentação de uma grande orquestra. O teatro está lotado e o seu ingresso é para, uau, a primeira fila. Você está muito perto dos músicos. Pode ver violinos, violoncelos, contrabaixos, harpas, flautas, clarinetes, trompetes, tubas. O som é puro encantamento. Você aproveita cada segundo e sai de lá com a certeza de que uma obra musical é resultado da união de diferentes fontes sonoras, traduzindo a emoção de um compositor. Continue viajando na imaginação e tente imaginar que você recebeu um convite para ver outra orquestra. Dessa vez, não será no teatro, mas no fundo do mar. Os músicos são nada mais, nada menos do que os golfinhos. Sim, esses animais marinhos evoluíram um instrumento capaz de compor combinações de sons indispensáveis para se comunicarem com o seu grupo, navegar e caçar. Que instrumento é esse? O nariz dos golfinhos. Agora, nós vamos perceber as informações principais desse texto, já que o título, nesse caso, não me antecipa o assunto. Nós temos, os músicos são nada mais, nada menos do que os golfinhos. Vejam que a introdução desse texto não nos leva ao assunto principal, que é os animais marinhos, os golfinhos, evoluíram um instrumento capaz de fazer sons entre si, ok? E esse instrumento é o nariz. Então, aí, quando a gente percebe o assunto do texto lá no último parágrafo, a gente entende o porquê do título, tá? Nariz para fazer sons. Então, é importante, quando vocês forem tratar esse tipo de questão, grifar as informações, circular as palavras-chave, ok? Vamos para a resolução guiada de questões. Vamos ler o texto em conjunto. 2 semanas de animação. Não deixe de conferir a 20ª edição do Festival Anima Mundi, de 13 a 22 de julho no Rio de Janeiro e de 25 a 29 de julho em São Paulo. Acontece um evento imperdível para quem gosta de desenhos animados. É o Festival Anima Mundi, que apresenta nos cinemas filmes produzidos por animadores brasileiros e estrangeiros. Em 2012, o evento comemora seu 20º aniversário e tem atividades para gente de todas as idades. Para as crianças, as grandes atrações são, claro, os filmes
com sessões dubladas em português, e as oficinas nas quais será possível aprender diversas técnicas de animação. Todas as atividades para as crianças, incluindo as sessões dubladas de cinema, terão entrada gratuita. A questão: qual é o assunto do texto? A apresentação de filmes dublados para crianças, a entrada gratuita em um festival de filmes, a realização da 20ª edição de um festival ou a realização de cursos de animação para crianças? Vamos aplicar as formas que a gente acabou de aprender. Primeiro, o título antecipa o assunto? 2 semanas de animação? Não, esse título eu não consigo perceber qual será o assunto tratado no texto. Então, eu vou para as próximas técnicas, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber é a palavra-chave desse texto, que no caso aí são as palavras Festival Animamundi, que aparece 2 vezes no meu texto. Depois, eu posso perceber as informações principais desse texto, que no caso aqui é um evento imperdível. Um evento e tem atividade para gente de todas as idades. Então, a gente já sabe que o Festival Animamundi é um evento e que vai ter atividade para todo mundo, ok? E aí, a gente tem na primeira alternativa filmes dublados. Terão filmes dublados? Sim, mas isso não é o assunto principal do texto. Terá a entrada gratuita no festival? Também a entrada vai ser gratuita, mas não é sobre isso que o texto fala. A realização da 20ª edição de um festival, se a gente for lá para o subtítulo, já nos dá essa informação. Não deixe de conferir a 20ª edição do Festival Animamundi. E o resto do texto, todinho, ele trata sobre esse festival apresentando e sobre como irá ocorrer o festival, as atividades, ok? Então, a gente tem aí a nossa alternativa correta. E a realização de cursos. Vão ter cursos, sim, no evento, mas esse não é o assunto principal do texto, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos ao texto. Leiam comigo. Regiões brasileiras. Nosso país é realmente fantástico. Há uma abundância em tudo: vegetação, água, espécies, animais, extensão territorial e etc. Justamente pela grande diversidade natural, social e econômica e também pela extensão territorial, temos 8.514.777 quilômetros quadrados em extensão. Foi necessário dividir o nosso país em regiões. Dessa forma, fica mais fácil administrar e estimular o desenvolvimento baseando-se em questões regionais. Atualmente, o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, divididos em 5 regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Vamos à nossa questão. Qual é o assunto desse texto? A variedade de animais brasileiros, a importância da vegetação brasileira, a grande quantidade de água no Brasil ou a divisão do Brasil em 5 regiões? Vamos lá às técnicas que a gente aprendeu. Primeiro, o título antecipa o meu assunto? Sim, o título antecipa o meu assunto. Regiões brasileiras. Eu posso ir direto para a alternativa que fala sobre regiões. Mas não se confiem, tá? A gente precisa achar as outras informações no texto, ok? Para validar, para ter certeza que o título traz o assunto. Aqui a gente tem: foi necessário dividir o nosso país em regiões, tá? Então, mais uma vez, eu estou reforçando o título que fala sobre as regiões brasileiras. Também, aqui lá no final, a gente tem dividido em 5 regiões.
letra A fala sobre animais brasileiros. Aqui no texto diz que o nosso país tem uma abundância em espécies animais, né? Mas não é esse o assunto do texto. Também, no texto fala sobre diferentes vegetações, a abundância, a riqueza de vegetação, mas também não é esse o foco do nosso texto. Fala sobre a quantidade de água, a abundância de água, lá no primeiro parágrafo, mas também não é o foco principal, o assunto principal do nosso texto. E no último, a gente tem a divisão do Brasil em 5 regiões, a divisão do Brasil em regiões. E aí, as informações que a gente grifou no texto e no título nos faz claramente dizer que a alternativa correta é a letra D, ok? E o resumo da nossa videoaula. O tema do texto é o assunto tratado, sobre o que o texto fala, e o ponto mais importante. Para encontrar o tema, você pode analisar o título, perceber as informações principais e identificar as palavras-chave, ok? E para a gente terminar, nós temos o Fixando Mais, que trata sobre um texto chamado Ele é Perigoso, perguntando sobre o que trata o texto. Já dá para perceber que o título não antecipa o assunto, ok? Usem as técnicas que a gente aprendeu na nossa videoaula para responder os desafios. Aqui a gente tem outro texto perguntando também qual é o assunto, tá? E por último, para finalizar, a gente tem o texto cultura. Que tipo de cultura? Também é um texto que você vai identificar o assunto. Grifem, circulem, anotem no caderno, ok? E usem todas as dicas que a gente passa nas videoaulas. Boa sorte e até a próxima!